O ano eleitoral aumenta os lucros dos setores de brindes e de material de campanha. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias Gráficas, apenas com as eleições este ano serão movimentados 250 milhões de dólares. Mas as preferências estão mudando. Hoje o eleitor prefere gastos menores nas campanhas e mais informação sobre os candidatos. Santinho de casa ainda faz milagre? Boca de urna também pode levar batom ou ser adoçada com propaganda política explícita? Mesmo com toda a campanha eletrônica, a sedução política à moda antiga ainda faz dobrar o faturamento de gráficas e fábricas de brindes em véspera de eleição. A maior demonstração de fé nos santinhos, nos brindes, nessa maneira mais tradicional de fazer campanha política, vem dos maiores interessados, os próprios candidatos, que, segundo os cálculos de um especialista em marketing político, chegam a gastar cerca de 40% de seus orçamentos nesse tipo de propaganda. Escaldados pelas surpresas das urnas, os fabricantes seguem uma regra de ouro: material de campanha só com pagamento adiantado. Normalmente o pagamento é feito à vista, devido à impossibilidade de cobrança posterior ou aos calotes mesmo. E os políticos, por sua vez, se preocupam mais com não perder o crédito junto ao eleitor. Esbanjar na campanha, por exemplo, começa a pegar mal. Hoje a sociedade exige dos partidos, exige do candidato parcimônia, respeito ao processo político e à própria sociedade. Os orçamentos também estão mais apertados. Esta confecção em Guarulhos já recebeu encomenda de 300 mil camisetas de campanha, mas é bem menos do que em eleições anteriores. O novo figurino, diz o fabricante, é ditado pelas regras mais rígidas no financiamento das campanhas. Não dá para lamentar, porque essa mudança de consciência, essa conscientização faz com que o país melhore, faz com que o perfil dos políticos melhore. A nova cartilha mudou até os clássicos santinhos. Antes, bastava uma foto e o número do candidato. Agora, o papel tem de apresentar bons argumentos, senão o eleitor se sente embrulhado. Fala lá sobre todo o currículo dele. Quando ele já foi candidato, já é um legislador, ele está lá contando tudo que ele realizou. Então você tem uma forma diferenciada de apresentação. Tudo para quando as eleições de 2004 chegarem. Nada muito direto em relação às eleições de agora, em 3 de outubro. Até porque o planejamento antecipado é quase tudo em uma eleição. Mas como vencê-la é que são elas. Para falar sobre as técnicas atuais, as estratégias repaginadas do marketing político, nós conversamos hoje com o jornalista Marco Item, que junto com o também jornalista Sérgio Kobayashi, acaba de lançar o livro Eleição, Vença a Sua. Prazer em recebê-lo, Marco. Obrigado pela Começo te perguntando o que é o marketing político. Marketing político é quase uma ciência, né? Mas é também falível. Uns conhecimentos sobre o meio eleitoral, quer dizer, sobre o efeito psicossocial que nós chamamos de uma comunidade ou até de um país, agora como vivemos aí uma eleição presidencial, e de um estado, como vivemos a eleição para governador, elas dão uma fotografia inicial do que a população deseja, quais são as suas ansiedades, as suas críticas, as suas expectativas. E é uma fotografia que se cria de um perfil do eleitorado. Essa fotografia desenvolvida sobre as técnicas de comunicação de todas as mídias e também a partir das posturas, da história e da formação de cada um dos candidatos, apresentando isso ao eleitorado, né? Como é que surgiu a ideia de fazer esse livro? O livro ele nasceu de duas realidades. Uma realidade foi da experiência que tanto o Sérgio quanto eu estamos observando, da necessidade que havia de informação para os candidatos. Não havia, em toda a eleição que nós estamos acompanhando nesses últimos 20 anos, uma das principais preocupações do candidato, da assessoria do candidato, dos coordenadores, dos jornalistas que ficam próximos, fazendo um trabalho de assessoria de comunicação e de marketing dos candidatos. Isso o candidato a prefeito, a vereador, a deputado, a governador, a necessidade de informações, informações básicas, algum manual onde eles pudessem estar se apoiando. E, do outro lado, o mercado editorial também vinha reclamando da necessidade de alguma literatura que fosse específica, que fosse clara, que fosse voltada para a realidade brasileira.
Então, no final do ano passado, nós decidimos, aí conversamos bastante, avançar nesse projeto de desenvolver um livro que tivesse aí em cima dele essas instruções básicas. Então, o livro foi focado com a preocupação de destacar a necessidade de planejamento de uma campanha, de abordar os principais pontos que cada candidato e seus assessores e sua estrutura toda e os partidos políticos precisam se apoiar para elaborar uma campanha com planejamento e com objetividade. Fazer uma execução de uma campanha de forma planejada é também a certeza de fazer uma campanha mais barata, mais racional. E o terceiro ponto, que é o principal, é acessar a um grande número de pessoas técnicas de marketing político. Qual é a realidade que nós temos hoje, Fernanda? O marketing político ele está conceituado como uma coisa inacessível, cara demais para os candidatos, o que não é verdade. Essa imagem que nós temos dos grandes marqueteiros, que nós chamamos, são imagens projetadas por campanhas basicamente de presidente da República, de governador, de prefeitos de algumas capitais. E são 3 ou 4 marqueteiros que ficam nacionalmente conhecidos. Nacionalmente conhecidos. A realidade que se impõe a isso é de que o marketing político é uma coisa caríssima, que envolve sempre milhões de reais, e não é essa a realidade. Essa fotografia que nós temos, ela projeta para a classe política e para as lideranças aí, para o meio político, para lideranças que estão hoje nos estudantes, que está hoje nas comunidades, nos bairros, a ideia de que participar de uma campanha política é uma coisa inacessível, porque o marketing político é uma coisa cara. O que gera isso? Gera a ausência de novas lideranças surgindo na política. Então, elas ficam inibidas ou ficam distantes do processo eleitoral porque acham que uma campanha eleitoral é cara. Ela pode ser cara, se for feita de forma errada e não planejada. E dependendo do nível, né, da campanha. Isso. Agora, eu queria saber o seguinte, a gente não vai poder falar tudo que está escrito nesse livro, que é um verdadeiro tesouro para quem está em campanha. Qual é o conselho principal que você pode dar? Entre todos, qual é o principal, na tua opinião? Eu acredito que o principal seja focar uma eleição. Então, se hoje, vamos dar o exemplo que eu te dei, de uma liderança jovem, de uma liderança da comunidade, uma liderança feminina, se ela quer se lançar ao processo político, ela que faça isso com planejamento. Então, ela foque a eleição, por exemplo, agora de 2004, né? Isso tem 2 anos de tempo para que ela, com base, com calma, com cálculo, com tranquilidade e com um embasamento de conhecimentos básicos, que nós projetamos isso um pouco no livro, ela consiga estruturar sua campanha desde já. Porque os erros de campanha eleitoral, quando uma campanha começa 3, 4 meses nas eleições, elas são de despesas erradas que são feitas. Às vezes a pessoa vai muito e compra muito material de propaganda, encomenda muito, gasta muito com gráfica e tal, e essa não é a verdadeira campanha eleitoral. Então, planejar é a base de tudo. Ou seja, a boa campanha depende única e exclusivamente do planejamento, é isso, Marco? Bom, a campanha existe. Independente do candidato? O candidato é essencial para isso, né? Mas vamos já partir do pressuposto que o candidato é uma pessoa com liderança, com alguma projeção, que ele tem propostas positivas, que ele tem um passado e uma atuação respeitada e libada, porque esse também é um conceito que cada vez mais o eleitorado brasileiro está usando como, digamos assim, como nota de corte, digamos assim, né? Os conceitos básicos que nós entendemos ser básicos da honestidade, de uma proposta boa, isso é inerente, é essencial a um processo, né? Então, a partir daí, né, quer dizer, de um conceito e de um convencimento que o candidato tenha, e sua equipe, os seus apoiadores tenham, de aquela proposta, aquele projeto de lançar alguém no processo político, é alguma coisa válida e com bom propósito, aí sim ele tem uma base. Se a candidatura é boa, se há uma estrutura, se há todo um planejamento, né, e um propósito positivo, com planejamento, dificilmente uma pessoa não terá sucesso. Qual é o pior erro que um candidato pode cometer em época de campanha? Em época de campanha, eu diria que o maior erro é não saber dosar ou não conseguir entender o momento certo de crescimento de uma campanha eleitoral. Uma campanha eleitoral, ela tem que ser dada com um crescimento que tenha que ser sempre
constante, identificando que o dia da eleição, no caso agora, 6 de outubro, o ápice da campanha, o máximo da campanha tem que se dar no dia das eleições. Esses crescimentos que a gente verifica em campanha, que o candidato cresce muito com antecedência, ou começa uma campanha liderando a pesquisa, isso não é essencial. O essencial é uma campanha que tenha um volume de crescimento, uma chegada no eleitor, a mensagem sendo passada sempre de forma contínua e crescente. Tá, você tem inclusive um site, quem quiser acessar pode tirar todas as dúvidas ali. Sim. Tem o telefone celular, se você quiser conhecer um pouco mais da obra do Marco. Enfim, e só para a gente finalizar esse bate-papo, eu queria saber, é possível a gente fazer uma campanha, uma bela campanha, e eleger o candidato com pouco dinheiro? É possível. Nós temos casos assim, principalmente em eleições que nós chamamos as eleições de base, que são as eleições municipais de prefeito e vereador, não é? A mobilização que se consegue ter de uma campanha eleitoral, digamos, de vereador, pela estrutura, pelo apoio, pela mídia que colabora, às vezes as campanhas são bem-sucedidas com um mínimo de dinheiro. Tá, Joia, eu queria agradecer muito a sua presença. Obrigado. O Marco Item, jornalista, esteve aqui com a gente, acabou de lançar o livro. Dê uma conferida no site dele. Daqui a pouquinho você vai acompanhar um bate-papo sobre plantas medicinais. É só um minutinho, a gente volta já.